Você já viu um anime onde um garoto literalmente perde as suas partes íntimas pra uma avó fantasma e precisa correr pela cidade inteira pra poder recuperá-las? Dandadan conseguiu criar a combinação mais insana de terror e comédia dos últimos anos. E hoje eu vou te mostrar por que essa fórmula funciona perfeitamente. Olha, e tem uma razão psicológica profunda por trás dessa loucura toda que vai te surpreender no final do vídeo. Antes de continuar, eu preciso muito da sua ajuda. Eu tô correndo atrás das horas para monetizar o canal. Então, se você puder assistir as playlists que eu vou deixar fixadas nos comentários, vai me ajudar muito. E já aproveita e me segue no Instagram, que eu posto conteúdo exclusivo por lá e também aviso quando sai vídeo novo no canal. Além disso, sejam bem-vindos os novos inscritos. O canal cresceu muito rápido nesses últimos dias e eu agradeço muito por estarem curtindo o conteúdo que eu amo fazer. Sem mais enrolação, vamos para a parte que interessa. Milhares de pessoas estão descobrindo que Dandadan não é só mais um anime aleatório, é uma obra-prima disfarçada de loucura total. Imagina dois adolescentes completamente opostos se conhecendo da pior forma possível. Momo Ayase é uma garota descolada que não leva desaforo pra casa, que acredita piamente em fantasmas, enquanto Ken Takakura, que ela logo rebatiza como Okarun porque ela se recusa a aceitar que o garoto tem o mesmo nome do seu ator favorito. Ele é um nerd tímido e obcecado por OVNIs, teorias alienígenas e conspirações. A história entre os dois começa quando a Momo defende o Okarun dos valentões da escola. O Okarun tem baixa autoestima e a Momo, como eu já disse, é uma garota que não leva desaforo pra casa. Então, por causa da má fama e reputação que a Momo tem, ela acaba protegendo o Okarun. E já aqui vemos como a série estabelece valores claros que vai manter do início ao fim do anime. Os dois começam a discutir sobre crenças. Ela zomba dele por acreditar em marcianos e ele debocha dela por ela acreditar em fantasmas. Para resolver o problema, eles fazem uma aposta insana. Cada um vai até um local assombrado relacionado à crença do outro, para provar quem realmente está certo. E é aqui que acontece uma das reviravoltas mais geniais que você vai ver, porque ambos estão certos de uma forma que ninguém esperava. E é exatamente nesse momento que a vida deles vira de cabeça para baixo completamente. A Momo vai até um prédio famoso por avistamentos de OVNIs, enquanto o Okarun se dirige a um túnel onde supostamente aparece uma mulher fantasma. O que nenhum dos dois esperava é descobrir que ambos estavam certos. Tanto os alienígenas quanto os fantasmas existem e agora eles estão muito ferrados. No prédio dos OVNIs, Momo é abduzida pelos alienígenas grotescos que têm planos bem, digamos, muito desconfortáveis para ela. Eles querem, no resumo da ópera, copular com a Momo, mas algo inesperado acontece com ela e a Momo desperta um poder psíquico que ela nem sabia que tinha. Enquanto isso, o Okarun no túnel encontra uma entidade muito pior e maluca, a Velha Turbo, um espírito maligno que possui o Okarun completamente, transformando-o numa criatura demoníaca com velocidade sobrenatural. Quando os dois se reencontram, é o caos completo. O Okarun tá completamente possuído, perdendo o controle de si, enquanto a Momo precisa usar seus poderes recém-descobertos para não ser atacada por ele e pelos alienígenas. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais bizarra. A Velha Turbo não apenas possui o Okarun, ela literalmente rouba as bolas dele. Sim, você escutou certo. Ela literalmente rouba as partes íntimas do guri e ela só vai devolver se o Okarun conseguir vencer ela numa corrida bizarra. A situação toda piora quando a Velha Turbo descobre que pode amaldiçoar outras pessoas, incluindo a avó da Momo. Ela odeia a avó da Momo, porque a Seiko é uma médium muito poderosa. Só que todo mundo achava que ela era só uma velha maluca do bairro. E todo mundo fica esperando que vai aparecer uma velhinha indefesa, já que a Momo fala da avó como se ela fosse, assim, uma senhorinha idosa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a reviravolta acontece quando a gente descobre que a Seiko, na verdade, é uma senhora extremamente gostosíssima e que ela trata os espíritos malignos como se fossem barata. Ela não tem medo nenhum de tão poderosa que é. Mas os poderes dela têm certas restrições. Ela já tinha pensado e preparado em uma armadilha na sua própria casa e trata a Momo e o Okarun como se isso fosse um problema corriqueiro, como se fosse super normal ter um parente possuído pelo demônio. No andar da carruagem, eles elaboram um plano em que eles vão usar a Seiko como isca para que a Velha Turbo saia do território dela, que é o túnel, e vá em direção
direção ao local onde a Seiko tá. Ou seja, vão tirar a velha Turbo do lugar onde deixa ela mais forte, levar pra um lugar onde ela fica mais fraca, e a Seiko vai estar no lugar onde ela está mais forte. Wait a minute! Mas nada é simples pra esses dois. Durante os preparativos, o Okarun perde o controle várias vezes da sua transformação, criando situações muito constrangedoras e ao mesmo tempo perigosas. E a Momo precisa aprender a usar seus poderes enquanto lida com um garoto que tá, às vezes, agindo de forma tímida e gentil. Enfim, a Seiko consegue capturar a velha Turbo. A Momo, enquanto tá aprendendo a controlar seus poderes, também é a única pessoa que consegue controlar a maldição dentro do Okarun, e eles precisam achar um jeito de expulsar a velha Turbo de dentro do Okarun e recuperar as bolas. A ideia da corrida é que eles consigam, de uma forma trapaceira, vencer a velha Turbo. Eles precisam tirar a velha Turbo da zona da cidade para que ela fique fraca o suficiente para ser expulsa do corpo do Okarun. A corrida é pura trapaceiragem da velha Turbo. Ela engana os dois, porque lógico, ela quer vencer e ficar com o corpo do Okarun e fazer todo mundo se ferrar. Mas no fim das contas, os dois, depois de uma sequência de cenas malucas e muito legais e outras entidades fantasmagóricas aparecendo, eles conseguem vencer a corrida. E a gente descobre que o espírito da velha Turbo, na verdade, era uma junção de vários espíritos de meninas que tinham morrido no túnel por ataques de predadores sexuais. Então, no fim, você descobre que aquelas meninas, elas tinham um espírito de vingança e de injustiça, e por isso o sentimento da morte delas acabou se personificando numa entidade extremamente raivosa, egoísta, maléfica, até porque você morrer de uma forma tão cruel não vai produzir um sentimento positivo. Mas, além disso, os dois, enfim, conseguem vencer a velha Turbo, mas ela revela que perdeu as bolas do Okarun. E por acaso, uma dessas bolas acaba caindo na mão da Aira Shiratori, que é uma colega de classe muito popular e começa a desenvolver uma obsessão perigosa pelo Okarun depois de ganhar os seus poderes sobrenaturais, que ela fica segurando a bola do guri. Sem saber. A Aira, ela se torna um novo problema pros dois quando ela começa a perseguir o Okarun, acreditando que ele é o seu destino romântico, e ela vê a Momo como uma demônio. Os poderes dela de enxergar as entidades fazem com que ela crie uma paranoia de ser a escolhida pra expurgar todos os demônios da Terra, mas ela não entende a verdadeira natureza por trás das coisas que ela tá vendo. Enquanto isso, outros espíritos e entidades começam a se sentir atraídos pela energia da bola e também percebem que ela consegue ver eles. E isso acaba atraindo uma entidade muito perigosa atrás da Aira. No fim das contas, essa entidade vai acabar revelando que também foi uma vítima, que teve uma morte cruel, e a Aira vai acabar herdando os poderes dessa entidade por ter sido possuída por ela. A temporada se desenvolve mostrando o Momo e a Okarun aprendendo a trabalhar juntos, desenvolvendo tanto seus poderes quanto o relacionamento deles. Cada batalha força os dois a confiarem mais um no outro de forma cada vez mais íntima e vulnerável. E eles descobrem que os seus poderes se completam perfeitamente. Os poderes psíquicos da Momo, que conseguem controlar a força bruta do Okarun. Mas por trás de toda a ação sobrenatural, a série mostra dois adolescentes navegando pelos territórios complicados do primeiro amor, da amizade, da autoconfiança e da aceitação. Cada monstro que eles enfrentam representa de alguma forma os medos e inseguranças reais que todos os adolescentes enfrentam, só que literalizados em criaturas sobrenaturais aterrorizantes. Enfim, eu não quero dar mais spoiler da primeira temporada, vai ter mais um arco que será desenvolvido e que ele tá tendo continuidade agora na segunda temporada, então é uma ótima oportunidade para você conhecer melhor a obra do Dan 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 e aproveitar os novos episódios que estão sendo lançados toda semana. Mas o vídeo ainda não acabou, falta minha análise sobre qual é a relação do terror e a comédia e como os dois se complementam para tornar essa obra insanamente gostosa de assistir. Lembra que eu disse que tinha uma razão psicológica profunda por trás de toda essa loucura? Então, chegou a hora de eu revelar como isso acontece. O que torna Dan 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 verdadeiramente especial não é apenas a combinação de terror e comédia, mas como cada gênero vai ser necessário para que o outro funcione. O terror não é apenas um pano de fundo para piadas, e ele cria a tensão necessária para que a comédia seja mais impactante, para que traga mais alívio. Quando você tá genuinamente preocupado com os personagens,
enfrentando uma ameaça terrível, o alívio cômico que segue não é apenas engraçado, é catártico. Da mesma forma, a comédia não diminui o terror, ela humaniza. Os momentos absurdos e engraçados tornam os personagens mais relacionáveis, mais queridos, o que faz com que nós nos importemos ainda mais com o que tá acontecendo com eles e com o perigo que eles correm. É impossível não torcer pelo Okarun quando você já riu das situações constrangedoras ou não se preocupar com a Momo de ver ela reagindo de forma tão humana a situações impossíveis. Mas eu entendo que a série, ela compreende que o terror e a comédia são duas faces da mesma moeda emocional. Ambos são reações ao absurdo do que acontece na vida. Os monstros em Dandadan não são apenas criaturas aleatórias. Eles nascem de tragédias reais, de mortes brutais e sofrimentos humanos injustiçados. A velha Turbo, como eu disse, representa mulheres que sofreram violência sexual e foram injustiçadas. Nunca encontraram os corpos delas. E a raiva que esses espíritos sentem e que ficaram presos no túnel transformaram a velha Turbo nessa entidade vingativa e maligna. Essa base de dor real torna o terror mais impactante e a comédia mais necessária. Os personagens, e por extensão nós também, precisamos rir para processar e sobreviver aos horrores que a gente enfrenta. A comédia se torna uma forma de resistência, uma maneira de manter a humanidade diante do incompreensível. Por exemplo, quando acontece uma situação absurda na sua vida e enquanto você tá vivendo, aquela parece a pior situação que você já viveu, já passou, que nunca algo na sua vida vai conseguir te trazer paz, mas quando você passa por essa situação, você consegue fazer piada sobre o que aconteceu. Fazer piada sobre os traumas é uma forma de você tanto processar quanto lidar com o que aconteceu. Pro desenvolvimento dos personagens, essa dinâmica é muito importante. A Momo e o Okarun crescem não apesar do caos que eles estão vivendo, mas por causa do caos. Cada situação ridiculamente terrível força os dois a serem vulneráveis um com o outro, a confiar mutuamente e a encontrar força em momentos de fraqueza. Eles aprendem que coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de rir do que tá acontecendo, enquanto enfrentam as situações juntos. O anime sugere que a vida real, ela é cheia de monstros, traumas, perdas, injustiças, medos que são tão assustadores quanto qualquer entidade sobrenatural. E que a única forma de enfrentar tudo isso é encontrar pessoas com quem você possa tanto tremer de medo quanto morrer de rir, porque no final são essas conexões que nos dão força para continuar correndo, mesmo quando estamos literalmente correndo por nossas vidas, ou por nossas partes íntimas roubadas por uma avó fantasma de velocidade maluca. Ai. E se você chegou até aqui e concorda que Dandadan é uma obra-prima disfarçada de loucura, deixa um like para mostrar que entendemos a genialidade por trás de todo o caos. Comenta aí qual foi o momento mais insano para você. E não esquece, eu preciso muito da sua ajuda para bater as horas de monetização. Assiste as playlists que estão fixadas no comentário. Cada minuto faz a diferença pro crescimento do canal. Se inscreve no canal para mais análises profundas de animes e filmes de terror que todo mundo acha que é uma loucura, mas tem muito mais por trás. E me segue no Instagram para conteúdo exclusivo e também para eu te avisar quando eu lanço vídeo novo aqui no canal. No próximo vídeo, eu vou analisar um filme recente que tá sendo muito comentado na comunidade do terror. Consegue adivinhar qual é? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque análises como essa, que vão além da superfície e mostram o que realmente importa, você só encontra aqui no canal. Então é isso, beijo!